E é muito bom estar aqui, viu? Muito bom estar aqui para falar do Evangelho, capítulo 4, itens 25 e 26, necessidade da encarnação. Quem é que falou que nós temos que encarnar? Quem é que inventou isso, meu Deus do céu? Nos transformamos em espíritos, adquirimos o raciocínio contínuo, o intelecto, já deixamos o reino animal, estamos no reino hominal, para que encarnar? Agora temos o nosso livre-arbítrio. Para que precisa encarnar? Quem inventou isso? Ah, foi Deus. Ué, e qual é o desígnio de Deus? Para que Deus nos faz mergulhar na matéria novamente? Nós, princípio inteligente, que estagiamos no reino mineral, vegetal e reino animal, adquirimos o nosso raciocínio contínuo, o nosso intelecto. E tem que aprender mais alguma coisa? Claro que tem. É para saber o que é que nós vamos fazer com o nosso livre-arbítrio. Então, a encarnação, ela se dá como primeira experiência do espírito no uso do seu livre-arbítrio. Está explicado por que nós estamos nessa situação? Deus nos dá o livre-arbítrio e nos colocam para nós convivermos uns com os outros neste planeta. E aí nós vamos convivendo uns com os outros, nas palavras de Paulo de Tarso, suportando-vos uns aos outros, e às vezes nem tanto, nós vamos fazendo coisas boas e coisas ruins, coisas não boas. Vamos crescendo intelectualmente, crescendo moralmente, mas nem tanto. O que é que está dizendo lá no item 25? Está dizendo isso, que é a primeira experiência do uso do livre-arbítrio do espírito. Mas tem mais, ela pode ser transposta mais rapidamente, segundo o nosso esforço. As encarnações, nós podemos transpô-las mais rapidamente. São experiências que, dependendo do nosso esforço, a gente já pula algumas etapas. Isso quem nos diz é da psicografia do Espírito São Luís, em 1859. Por outro lado, se a gente pode transpor mais rapidamente alguns degraus dessa escalada evolutiva, por outro lado, segundo São Luís, nós podemos prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Se a gente for relapso, se a gente for com má vontade, se a gente gostar de fazer coisa ruim. Então, a depender das nossas preferências, a depender daquilo que a gente desenvolverá de uso do livre-arbítrio, a gente vai poder ficar mais ou menos tempo neste mundo, que é um mundo de provas e expiações. Mas tem as várias categorias de mundos. Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, até chegar aos mundos felizes, até chegar o momento em que nós não precisaremos mais o quê? Estagiar na matéria. Nós, princípio inteligente, que evoluímos, fomos criados à semelhança e imagem de Deus em espírito e inteligência. A gente estagiou no reino mineral, vegetal, animal e agora estamos aqui ainda no reino material, nos exercitando, nos relacionamentos. E aí o Kardec fala o seguinte, porque o Kardec pergunta, mas não poderia fazer essa trajetória, essa caminhada em vários planetas, em vários orbes, em várias esferas? E a resposta que vem é que Deus nos coloca pertinho de quem a gente prejudicou, para que a gente possa reparar o dano, para que a gente possa reparar o mal feito, para que a gente possa ser cristãos, para que a gente possa exercitar o Evangelho
uns com os outros. Nós estávamos conversando antes daqui da nossa... sobre a questão dos nossos irmãos menores, os animais. Eles têm sentimento, eles têm inteligência, não têm o intelecto, o raciocínio contínuo, mas têm inteligência. E tem uma carga chamada os instintos, essa carga que acho que a Joana de Ângeles nos chama de primarismo animal, em que todos nós trazemos nessa carga as necessidades de reprodução através do sexo, de abrigo, de descanso, de repouso e de nutrição. E sentir isso no nosso corpo físico, e aí o nosso corpo físico ele grita, né? O nosso corpo físico ele fala alto quando nos dá dor, quando nos dá medo, quando nos dá sede, enfim. Essas sensações nos impulsionam na nossa jornada. E a depender das escolhas, nós vamos trilhando um caminho melhor ou um caminho mais cheio de espinhos, mais cheio de agruras. E Kardec ainda pergunta o que é que nós somos perante os animais. E os espíritos dizem que nós somos anjos para os animais. Isso é, nós temos capacidade, governabilidade, oportunidade de facilitar esses nossos irmãos menores na sua jornada evolutiva enquanto ainda estagiam no reino animal. Nós, diante do nosso livre-arbítrio, a gente idealiza, a gente cria expectativas. Nós, diante do nosso livre-arbítrio, a gente cria desejos. E a gente vai tomando decisões que podem nos ajudar ou que podem nos atrapalhar nessa nossa jornada evolutiva. Mas o que é que nós precisamos vencer para fechar logo essa fatura de ficar encarnado nesses planetas? Quais são as lições a serem aprendidas? E o Kardec diz o seguinte: veja a diferença entre os espíritos, que ele falou, o espírito do selvagem, e aqui quero entender que é o espírito primitivo, para com o espírito civilizado, e eu quero dizer aqui para o espírito evangelizado, que nem todos aqueles que entendem que essa civilidade, o que é civilidade, depende do entendimento de cada um. Tem gente que acha que pode sair armado na rua, né? E tem gente que acha que tem que praticar paz e amar ao próximo como a si mesmo. Então eu quero dizer, espíritos evangelizados, você tem o espírito primitivo, que para o espírito primitivo encarnar é uma grande oportunidade para desenvolver a inteligência. Para o espírito primitivo e para o espírito evangelizado ou espírito adiantado, você tem um longo caminho. É isso que a gente precisa aprender. E Jesus veio nos trazer um só mandamento, porque era meio difícil, né, gente? Os judeus, que foram o povo que abrigaram a mensagem de Jesus, a Torá apresenta 613 mandamentos, mitzvot, 613 mandamentos. E para o judeu, notadamente os ortodoxos, o espírito só deixa a obrigatoriedade de encarnar quando ele cumprir esses 613 mandamentos. Que os judeus são reencarnacionistas. Parte deles. Principalmente os ortodoxos. Eles acreditam que o espírito volta, nem que sequer uma centelha do espírito, volta na matéria, tanto é que entenderam que João Batista era o Elias reencarnado. Então o espírito volta e tem que cumprir aqui a Torá, os 613 mandamentos, sendo que são 365 proibições e 248 deveres. Quando o espírito completa esses 613 mandamentos segundo a crença judaica, ele está livre de ter que retornar à matéria. E Jesus vem e resume tudo isso num grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E fala, nisto permanecendo, sereis reconhecidos meus discípulos. Então, para se atingir o reino dos céus, que é a felicidade íntima, individual, esse reino que é imaterial e uma edificação íntima, que os espíritas chamam de reforma íntima, para se atingir o reino dos céus, que nas palavras de Jesus não está aqui nem acolá, porque está dentro de nós, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esta nossa jornada para dentro de nós mesmos, olha só, a gente evolui nos 3 reinos, né? E nessa jornada íntima para dentro de nós mesmos, nós procuramos atingir o reino de Deus. Esse Deus chamado por Jesus de Paizinho. Esse Deus que é amor nas palavras escritas do Evangelho, que João escreveu, aquele que verdadeiramente não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse Deus que é amor, quando a gente deixa de percorrer o caminho rumo à casa do Pai, a gente adoece, a gente sofre e a gente tem que voltar. Tem que voltar para reparar o erro feito. E lá no livro, acho que é Céu e Inferno, se não me falha a memória, os 3 pilares do processo de perdão é o arrependimento, a expiação, quando nós nos transformamos em pessoas melhores, e a reparação. Que segundo Kardec, se não tem reparação, não tem perdão. Então a gente vai convivendo, reencarnando, e lá no primeiro mandamento da lei de Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra da servidão, e aí vai, que eu não me recordo tudo, está lá, e punirei a iniquidade dos pais na 3ª e 4ª geração. Nas traduções mais recentes, os exegetas, os doutores da lei, os tradutores, colocaram até a 3ª e 4ª geração. E não é na 3ª e 4ª geração. E quem é que está reencarnando na 3ª ou 4ª geração, senão o próprio espírito que cometeu os desatinos e reencarna no grupo familiar para que ele tenha a oportunidade da reparação. Por isso é importante nós entendermos essa dinâmica maravilhosa, essa psicoterapia, essa medicação maravilhosa, esse elixir, essa metodologia que Deus nos coloca à disposição, que é a reencarnação. É muito difícil a gente esquecer os erros que nós cometemos e começar novamente. É muito difícil a gente saber que cometeu homicídio, é muito difícil a gente saber que nós induzimos a prostituição, é muito difícil nós sabermos que nós levamos à loucura e temos que reparar os nossos erros com a pessoa, com esses pecados, esses crimes, essas culpas em nossa consciência. Então Deus, que é amor, que gosta de cada filho, Ele nos coloca no seu ombro idealizado e fala, filho, esquece tudo, esquece, volta lá, começa tudo de novo. Eu vou dar um jeito de você aguentar a sua dor. E Ele nos coloca num novo corpo, um novo cérebro, e as nossas culpas, as nossas reminiscências, a nossa memória intelectual fica oculta, obumbrada no nosso subconsciente, e a gente recomeça. A gente recomeça reaprendendo a falar, a andar, caminhar. Quando nós reencarnamos, através da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, através do nosso estágio na água, no líquido amniótico. Por isso que Jesus fala, ninguém chegará ao reino do céu se não nascer de novo do Espírito e da água. Do Espírito que reencarna, daquele corpo que é feito e está ali imerso no líquido amniótico, e a gente reestreia no planeta Terra com um novo personagem, com um novo nome, um novo CPF, um novo endereço, mas com os mesmos atores, as mesmas atrizes, a quem nós devemos amor, respeito, dedicação e a quem nós devemos muitas das vezes
reparação. Por isso que a gente está na mesma família, reencontrando ali aqueles que nós somos credores e aqueles que nós temos os débitos a serem equalizados. Na mesma família é assim, no mesmo grupo espírita. Quando a gente muitas vezes não entende o posicionamento desse ou daquele trabalhador, mas é a nossa família espiritual, do nosso trabalho, do nosso círculo de amigos, das pessoas que compartilham conosco o transporte público, naquele momento, naquele dado momento, tempo e espaço, aqueles são os próximos a quem nós devemos amar. Aqui, ali está o próximo a quem nós devemos levantar do caminho da perdição. Aqui está a oportunidade de nós praticarmos a caridade indistintamente. Isso muitas vezes é mais fácil, você ter empatia, você ajudar um estranho na rua. E às vezes é difícil você ter empatia e ajudar um irmão que convive contigo sob o mesmo teto. Às vezes é difícil você ter empatia e ajudar a um companheiro de trabalho, um colega de casa espírita, de templo. Às vezes é difícil, porque existem os contextos, existem as histórias, as referências. E graças a Deus que são rasos nessa encarnação. Porque se viesse à tona todas as nossas lembranças, seria insuportável a convivência. Segundo os relatos de André Luiz, a gente quando desencarna, a gente não lembra imediatamente tudo que passou em encarnações passadas. Há um processo lento, gradual e de acordo com a nossa capacidade de suportar as revelações. Suportar as revelações. Então nos é dado de pouco em pouco, de gota em gota, essa necessidade que nós tanto temos, que a gente sente a quem eu fui na encarnação passada. Não queira saber. Porque se for para saber, você vai ter um sonho revelador. Se for para saber, a notícia vai chegar de um jeito ou de outro para você. E se você quer saber quem você foi na encarnação passada, olha no espelho. Não tem muita diferença. A carne é outra, o corpo é outro, o nome é outro. Mas o cerne, o âmago, o íntimo é o mesmo. Então a gente sabe muito bem quem nós somos. A gente sabe daquilo que nós somos capazes ou não. Então, partindo desse princípio de que Deus é amor e que nós, diante do uso do livre-arbítrio, imergimos na matéria, convivendo uns com os outros, praticando coisas boas e coisas nefastas, Deus permite que a gente volte em tempo e local mais adequado à nossa evolução. Deus nos permite voltar e refazer o trajeto mal realizado. Deus permite que a gente volte e refaça as lições negligenciadas. E aqueles que têm bom ânimo, boa vontade, podem passar rapidamente por esse trecho. Por isso, não desdenhe de ninguém. Talvez aquele que você acha que é primitivo, aquele que você acha que está ultrapassado, ele na jornada evolutiva pode chegar na esfera de espíritos felizes primeiro que você. Então, lembrando a cura do tanque em que Jesus encontrou o homem que havia anos estava lá esperando entrar no tanque, Jesus fala: levanta, pega a tua cama e vá. Que nos levantemos todos, peguemos as nossas tralhas, a nossa bagagem intelectual e espiritual e sigamos nos passos luminosos de Jesus, o Nazareno. E graças a Deus que essa escola maravilhosa chamada Planeta Terra sempre está de portas abertas para nós, alunos, que mais cedo ou mais tarde teremos o nosso grau, a nossa formatura de espíritos felizes. Caberá a cada um segundo as suas obras. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe.